Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay e eu estou entrando aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu querido, minha querida, se você ainda não é inscrito no canal, logo abaixo aí inscreva-se, curte, dá o seu like aí no conteúdo de hoje, nos outros conteúdos que estão postados, mais de 150 vídeos aí falando sobre transtorno de personalidade narcisista, sobre relacionamentos abusivos, tóxicos, relacionamentos saudáveis também, e sobre a palavra de Deus. Então, meu querido, minha querida, nos ajude aí a ranquear os vídeos que nós temos postado aqui. Dá um grande trabalho, viu? Toda segunda, quarta e sexta está aqui produzindo um conteúdo, né, estudando, orando principalmente. A maioria das coisas que eu falo aqui, lógico que é óbvio que tem um estudo, né, ali, científico por detrás, mas principalmente espiritual, né? O povo de Deus tem sofrido, tem morrido por falta de conhecimento. E nós precisamos, nesses dias, de conhecer a verdade para que ela possa nos libertar. E não se esqueça também de estar compartilhando os vídeos aí nas suas mídias e de estar também acionando o sininho das notificações para você ser lembrado aí de todas as vezes que eu postar algum conteúdo novo aqui. Ok? Eu não sou uma mera sobrevivente de um relacionamento abusivo. Eu sou uma mais que vencedora por meio daquele que me amou, Jesus Cristo. Amém, meu querido, minha querida? Sou pastora aqui em Goiânia e hoje venho falando sobre um assunto extremamente importante. Quando eu falo que tudo eu busco a inspiração no Espírito Santo, é verdade. Eu não sei que dia que você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje de tardezinha, né? Trabalhei muito ontem, serviço braçal e muito cansada, né? Hoje também cheguei aqui na minha casa, arrumei minha casa e dormi um pouquinho à tarde. E nessa dormida de tarde minha, eu tive um sonho, né? E Deus fala comigo muito através dos sonhos, né? Eu sou muito José, né? Deus fala através dos sonhos comigo. Então ele me falou sobre, ele me mostrou algo. Eu sou uma remidora geracional da minha família e Deus me mostrou algo na minha família daquilo que estava acontecendo e várias gerações fazendo essa mesma atitude que eu vou falar aqui hoje, ok? Eu creio que também é físico e creio também que é espiritual e emocional aquilo que está se passando na minha família, né? O Espírito Santo tem me dado essa visão terapêutica do céu aí para poder ajudar, né? Não só vocês aqui que compartilham, que caminham comigo aqui nesse canal, mas também a minha família, as pessoas da igreja, as pessoas que eu prego a palavra toda segunda, quarta e sexta no Facebook, né? Eu faço uma live, né? Um programa chamado Falando a Verdade, e no qual eu ministro a palavra de Deus, eu oro pelas pessoas, eu exerço a função, né? Aquilo que Jesus mandou a gente fazer, o id, né? Falar, né, da palavra, o id, né, ali no gerúndio, né? Indo, andando, né? Estou andando aqui nas redes sociais pregando a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre esse assunto, né? Muitos de nós temos entrado em relacionamentos já com a nossa alma doente. Eu quero ler um versículo apenas que está aqui, Jeremias capítulo 8, verso 18. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. O profeta está aqui com o coração depressivo, angustiado, extremamente triste. E eu quero falar hoje começar um pouquinho falando sobre esse assunto. Abuso emocional adoece. E nós somos uma geração de relacionamentos abusivos, tóxicos, né? Nós somos uma geração de filhos, né, que conviveram com pai e mãe em relacionamentos abusivos, disfuncionais. Então a nossa mentalidade é extremamente disfuncional, né? A gente perde o significado das coisas,
de forma real, né? Aquilo que Jesus quis dizer lá desde o princípio, quando ele forma o primeiro casal, e que deveria ser uma vida de bênção, né? De alegria, de prazer, e infelizmente hoje a gente não tem visto isso, né? Eu nasci em 75 e de lá para cá eu vi muita coisa, né? Eu vi os nossos pais, né? Os pais das minhas amigas, conhecidas, né? Com relacionamentos assim completamente disfuncionais. A minha família era uma família disfuncional. E logo depois, né, porque a gente não entende esse significado das coisas de forma real, né, como Jesus quis dizer desde o princípio, a gente também estabelece famílias disfuncionais, infelizmente. E a gente fica ali com a autoestima baixa, mas só isso, né, só isso não nos leva a fazer isso que eu vou estar falando aqui, que de repente a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre esse assunto, sobre a automutilação. E eu também sou de um passado lá onde eu via pessoas bem próximas minhas se automutilarem. E eu não entendia aquilo. Eu achava muito estranho, mas não entendia o porquê daquilo, né? Depois eu fui amadurecendo, fui entendendo, né? E tem muitas pessoas que falam sobre esse assunto, e o Espírito Santo hoje à tarde me mostrou, né, algumas pessoas da minha família foram mostrando gerações, né, se mutilando, se automutilando. Desculpa. Então eu creio que é algo extremamente espiritual, né, que o Espírito Santo quer falar conosco nesse dia, que de repente vai chegar esse vídeo aí na sua casa, né? Alguém vai te mandar esse vídeo, você vai entrar aí, né, pela primeira vez aqui no meu canal, e vai justamente nesse vídeo de hoje, e o Espírito Santo vai falar com você. E não basta só essa situação ali, que eu creio que também é muito dolorosa, né, que nos adoece, nos causando ali autoestima, mas tem várias situações que podem levar as pessoas, várias situações de abuso emocional que pode adoecer essas pessoas e levarem elas à automutilação, né? O estupro, violência sexual, divórcio dos pais, o próprio divórcio, né, do casal, né? Doenças, né, que, vamos dizer assim, incuráveis, câncer, né, AIDS, várias doenças, né, que a medicina não tem cura para ela, né? Físicas, né? Problemas físicos, genéticos, baixa estima, como eu já disse, transtornos variados e principalmente relacionamentos abusivos, né? Até mesmo entre os filhos e os pais, né? A gente já vem carregando essa história de abuso e a gente leva, né, essa história de abuso para os nossos relacionamentos amorosos. E o Espírito Santo ministrou isso muito forte no meu espírito nessa tarde. E eu quero que ele conduza esse conteúdo de hoje. Às vezes pode gerar até uma crítica, né, daqueles que são formadores de pensamento, aqueles que fazem conteúdos a respeito do transtorno de personalidade narcisista, da gente colocar algo espiritual no meio da história, né? Mas infelizmente para essas pessoas e felizmente para aqueles que entendem o que eu estou falando, né? Que também é algo, vamos dizer assim, uma porcentagem muito grande de algo espiritual, né? Que permeia essa situação da automutilação. E é um meio de... O que significa essa automutilação, né? Vamos pensar de forma física, prática. É um meio de extravasar a carga emocional, né, que está contida ali por sentimentos de dor, né, e quando a pessoa se mutila, ela vai sentir um sentimento de alívio, né, de forma prática, né, e eu creio que isso é muito raso, né, é isso que eu estou falando, mas vamos nos aprofundar nessa história. A violência contra
si mesmo, né? Como às vezes a gente vê aí bater com a cabeça contra a parede, criar cortes no corpo, né? E geralmente as pessoas fazem isso com níveis, né? Leves, moderados, e geralmente vão usar ali camisa comprida, né? Vão fazer em lugares onde não são acessíveis para os pais, para a família, para o esposo, para a esposa, para os irmãos verem. E se queimar, né? Se arranhar, arrancar os pelos, né? Da cabeça, da sobrancelha, dos cílios, se enforcar por alguns instantes, né? Como se a pessoa quisesse ali sentir aquela dor da morte, né? Abreviar a dor. E geralmente isso acontece em momentos de tensão extrema, né? É o gatilho das pessoas, é isso tudo que eu falei aqui. A pessoa se fere de alguma forma, porque a dor é interna, a dor é tão grande, como o profeta disse aqui, né? O meu coração desfalece dentro de mim, meu coração está morrendo dentro de mim. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. Então é uma tristeza tão grande, é uma dor tão grande dentro daquela pessoa, que quando ela se mutila ou quando ela causa dor para ela mesma, ela sente um alívio. Eu não estou te incentivando a fazer isso, entenda. Eu estou te mostrando que isso não é algo bom para você se você faz isso. Eu, no passado, quando eu era adolescente, eu tinha várias formas, né, de me automutilar, né? E eu carreguei isso para minha vida adulta, que era o desejo de tirar a minha própria vida, né? Eu era uma pessoa muito triste, mesmo tendo ali uma multidão de pessoas ao meu lado, né? Tendo uma mãe muito boa, tendo tudo que eu queria, né? E vivendo aquilo que eu queria viver na época. E eu carreguei isso, né, na minha vida adulta. E mesmo depois de cristã, vários gatilhos foram acionados, né? Isso é natural de todo ser humano, ter gatilhos acionados no decorrer da nossa vida, né? Porque, infelizmente, para essa geração do falso self, né, nós estamos vivendo uma tirania, né, do sistema mundano, e principalmente também, se eu posso dizer assim, por viver e conviver no meio religioso, a tirania da igreja, né, da perfeição, né, da visibilidade, da felicidade, dos resultados que a gente tem que alcançar, do sucesso, né? Nós somos uma geração que, se nós não termos tudo isso aqui, esse pacote, né, a felicidade, né, se a gente não estiver ali mostrando que nós somos fortes, a gente não serve. E eu já vivia isso lá na minha pré-adolescência, e eu fui amadurecendo dentro da igreja, né? Hoje mesmo é o pano de fundo das minhas pregações, é falar sobre esse assunto, né? Da futilidade das pregações, da tal da autoajuda, né? E muitas das vezes da teoria da prosperidade, né, que a gente precisa de ter para ser feliz, né? A gente precisa de ter, sim. Porque, meus irmãos, tem tanta gente que tem coisas e acha que por ter coisas, né? Ah, não, quando eu conseguir aquele carro importado que eu tenho tanto sonho, eu vou ser feliz. Vamos pensar ali nos cantores da nossa época, né? Como a gente falava lá, os nossos ídolos morreram de overdose, né? Eu sou dessa época, de pessoas que tinham tudo, né? E na realidade eram infelizes, tiraram sua própria vida, né, com 20 e poucos anos de idade. E pessoas extremamente doentes da alma, tristes, amarguradas, né, vivendo essa situação aí de muitos abusos emocionais, carregam para a sua vida adulta, não sabem resolver as situações, né, querem ouvir o que as pessoas estão falando. Hoje assuntos diversos chegam até nós, né? A gente está sendo ali bombardeado por essa tirania, né, de ser bem sucedido em tudo. Isso não é uma realidade.
Nós somos seres humanos vulneráveis e precisamos buscar nesses dias a força de Deus, né? A força em Deus, né? Esse empoderamento só vem de Deus, não vem do feminismo, não vem do machismo, né? Não vem do dinheiro, não vem aí da visibilidade, da fama, do poder, não, vem de Deus. Então entenda isso espiritualmente nessa noite, muda o seu foco, né? Se permita que o Espírito Santo fale com você, permita que o Espírito Santo te convença, né, que essa dor que você está sentindo aí tem cura, tem um bálsamo para você, né? Então, muitas das vezes, também dentro dessa automutilação, pode haver indícios, né, de transtorno, de vários transtornos. O que poderia ser esses transtornos, né? Ali, problemas psiquiátricos, né? Depressão, esquizofrenia, autismo, bipolaridade, né? Vários transtornos, né? De ansiedade, de depressão, como eu já disse, e vários outros, né? Que são gatilhos sérios, né? Que podem estar aí gerando essa automutilação, esse desejo de morrer, esse desejo de tirar a própria vida, né? Algo assim que a gente não consegue lidar, né, com as situações da vida. Nós somos uma geração que não consegue lidar com a dor, não consegue lidar com a tristeza, não consegue lidar, né, em ver o outro, de certa forma, sendo bem sucedido e a gente não, né? Não sabe lidar com os fracassos da vida, que são naturais, dos altos e baixos. Não estamos conseguindo lidar com essas situações e muitas das vezes você está fazendo a automutilação sem entender que você tem algum transtorno. Que algum transtorno é o pano de fundo para tudo isso que está acontecendo com você, né? Então, é como a maldição, né? A maldição hereditária. Fala que a maldição sem causa não prospera. Mas geralmente está acontecendo alguma coisa na nossa vida, vamos pensar aí numa enfermidade, né? O que está mostrando que você tem algo? Que você tem uma infecção? O que vai mostrar que você tem infecção? A febre. Então a automutilação está mostrando que tem algo dentro de você que precisa de alguém estar entrando ali para te ajudar. Por isso você está causando lesão para você mesmo. Você está se lesionando, você está querendo tirar essa dor interna, causando dor física em você. Então, nós precisamos nesses dias de reconhecer os pontos fracos que nós temos e buscar o tratamento, seja onde for, né? Da terapia, da psicologia, da psiquiatria, na igreja, uma ajuda pastoral, uma ajuda de alguém que tem um conhecimento da palavra de Deus, seria muito bom para você, junto com o auxílio de uma terapia, né? Junto com o auxílio da ciência. Essas pessoas vão saber o caminho aonde entrar na sua alma, em te ajudar. De repente você vai precisar tomar um ansiolítico, né? De tomar um remédio para poder melhorar essa situação, né? Te ajudar, né, dentro da terapia, do autoconhecimento, a saber por que você está fazendo isso com você mesmo. Então nós precisamos buscar isso nesses dias, reconhecer esses pontos fracos e exaltar os pontos fortes, usá-los a nosso favor. Então, geralmente quando nós estamos nesse ambiente aí da autoestima baixa, a gente só vê coisa ruim na gente, né? Por isso que você precisa de alguém para te direcionar, para te mostrar os seus pontos fortes. Ok? Então, quando nós não conseguimos, muitas das vezes, falar ou demonstrar o que nós estamos sentindo, nossa mente busca esse alívio em coisas ruins. A gente costuma lembrar mais de coisas ruins do que de coisas boas. Olha como é que a nossa memória trabalha, né, desfavoravelmente contra nós.
a gente lembra mais das coisas ruins, por isso que a gente se deprime, do que lembrar das coisas boas. E aí a gente busca o alívio da nossa mente, algo contra nós mesmos, né? Como o uso de drogas, listas e listas, tabaco, pornografia, como se a gente estivesse causando a nossa morte a longo prazo. Um dia a conta chega, né? De tudo isso que a gente fez contra o nosso próprio corpo. Um dia a conta chega. E essas coisas ruins podem acontecer conosco, né? Coisas ruins podem acontecer conosco. Nós precisamos aprender a lidar com as coisas ruins, com as situações ruins, né? E de repente você já está doente com algum transtorno e não sabe, né? E por isso que você mantém esses rituais de automutilação, né? Para poder gerar essa sensação, né, de alívio. É só uma sensação de alívio. Isso não vai resolver a sua situação. E buscando estudar sobre automutilação, não é uma doença. É como eu disse, o sintoma, é a febre, né? É a causa, é o problema, né? São outras situações, né? Como eu já disse, lá emocionais, que de repente lá na sua casa paterna, na sua casa materna foram geradas, que você trouxe aí para sua vida adulta, trouxe para o seu relacionamento amoroso, né? E são gatilhos, né? Aquela tal da maldição sem causa não prevalece, mas existe uma causa por detrás disso, né? São esses gatilhos que eu acabei de falar. E você e eu precisamos buscar nesses dias a ajuda de Deus. Você precisa de uma ajuda profissional? Precisa. Auxiliando junto com a busca de Deus. Sabe? Como eu já disse, lá na minha infância, na minha adolescência, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, até, né, há um bom tempo atrás, eu tinha grandes problemas com essa questão, essa dor na minha alma, que muitas das vezes eu pensava que só tinha cura, né, que eu poderia só parar de sentir essa dor se eu tirasse a minha própria vida. Mas o Espírito Santo de Deus tem me levado por caminhos, né, de uns anos para cá, de autoconhecimento, né? Eu comecei a entender o porquê, né, dessas situações, né, dessa dor emocional, dessa tristeza que eu carregava dentro de mim, por várias situações que aconteceram no passado, e eu aprendi a lidar com elas. Eu aprendi a entender o porquê e principalmente da ajuda do Espírito Santo de Deus, que veio cada dia, né, trazendo cura para essas feridas minhas. Hoje eu posso dizer que as minhas feridas estão cicatrizadas e estão ressignificadas, e eu tô aqui podendo falar isso para você. Viu, meu querido, minha querida? De repente você vai receber esse vídeo aí, esse conteúdo, e o Espírito Santo vai ministrar no seu espírito que para tudo nessa vida tem jeito, até para a morte. Até para a morte. Porque Jesus matou a morte. Nós, em Cristo Jesus, teremos uma vida eterna. Então não pense você que a sua história acaba aqui nesse corpo mortal. Nós estamos aqui nesse corpo mortal de forma passageira nessa terra. Estamos aqui para entender qual é o sentido da nossa vida. Qual que é o sentido da nossa vida? Reconhecer qual é o propósito, qual é a nossa chamada, o porquê que Deus permitiu que a gente entrasse por dentro da nossa mãe. Tem um propósito. Você não nasceu por acaso. Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida e através da sua vida. Então o Espírito Santo está falando com você através desse vídeo que Ele tem a cura para sua dor, Ele tem a cura para sua alma. Eu quero orar por você,
que vai receber esse vídeo e que de repente está aí praticando a automutilação, que tem esse desejo no seu coração de não viver mais, a dor tem tomado o seu coração. Pai, o Senhor é um Deus que conhece o nosso deitar, o nosso levantar. A palavra mesmo antes de sair da nossa boca, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece todas. Mesmo quando a gente ainda era um ser informe, um zigoto colocado no ventre da nossa mãe, a tua palavra disse que o Senhor já tinha escrito a nossa história no livro. Senhor, o Senhor nos amou. O Senhor nos amou tanto que o Senhor deu o seu Filho unigênito para morrer por nós naquela cruz do Calvário. O profeta Isaías, ele disse algo muito importante a respeito de Jesus. Que Jesus sofreria dores físicas, emocionais, espirituais. Que ele levaria todas essas dores na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Receba a cura para sua alma nesse dia. Receba esse bálsamo. Receba, que o Espírito Santo possa ministrar no seu espírito a cura agora, na sua alma, na sua mente, nesse sentimento que está aí dentro de você, que está guardado as 7 chaves, que você não conta para ninguém, nessa situação que aconteceu com você, que você não fala para ninguém. O Espírito Santo de Deus, só Ele tem esse poder para entrar no nosso coração. Deixa Ele fazer a obra na sua vida. Permita Ele te curar, em nome de Jesus. Amém? Meu querido, minha querida, um grande abraço. Não esqueça de estar compartilhando esse vídeo, esse conteúdo com mais alguém que você conheça, que está passando um momento de tristeza, de dor, de solidão, de depressão. Envie o vídeo, em nome de Jesus.